Carta aos Hebreus, capítulo 11. Podemos ler a partir do versículo 23. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos em batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Amém. Eu vou ler até aqui. Mas eu queria me concentrar no versículo 31, que diz assim: pela fé Raabe, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. É quase engraçado, a gente se converte, vem para a igreja, vem para a fé, começa a congregar. E é quase engraçado que a gente encontra, quando a gente encontra na fé, na igreja, nos irmãos da caminhada, alguns irmãos achando que Deus não devia salvar alguns tipos de pessoas. É interessante isso. A gente encontra na fé crentes, são evangélicos, são crentes, mas que entendem que Deus não podia salvar algumas pessoas, né? Eu sei de pessoas que são cristãs, mas são xenófobos espirituais. O que é a xenofobia? A xenofobia é a pessoa que tem, o xenófobo, ele tem aversão a outras culturas, a outras etnias, por exemplo. Então, eu sei de pessoas que são xenófobos espirituais, que têm aversão a pessoas de outras religiões, por exemplo, de outra fé, por exemplo. Que, por exemplo, eu já participei de muitos debates na minha vida. Eu não sei quantos, dezenas, quiçá centenas, mas alguns deles ganharam um tipo de notoriedade no Brasil porque foram transmitidos pelo canal Futura, que é da Globo, outro pela Folha de São Paulo, que todo mundo conhece, e não sei o quê. Então, volta e meia, eu recebo e-mails ainda de gente que viu a gravação de algum debate meu em alguma rede de TV, ou viu na internet através do YouTube, enfim. E aí, comentando como se o debate fosse hoje, como se o debate fosse ontem, como se, né? E nesses casos, esses que têm notoriedade nacional, por exemplo, eu debati com babalorixás conhecidos. Babalorixá bom, na linguagem lá, baba significa pai, é o pai de orixá, o pai de guia, o pai de santo, enfim. E nesses casos, como eu debati com babalorixás muito conhecidos, né, um deles é o presidente, não sei do que lá, do candoblecismo lá do Rio de Janeiro. Eu fui lá ao Rio de Janeiro para debater, o outro foi na sede da Folha de São Paulo, enfim.
é engraçado como é que começa quando eu chego, né? Porque eu sou pastor evangélico, então o cara sabe que vai debater com um pastor e o tema dos debates era a intolerância religiosa. Então eu cheguei, cumprimentei, ri, né? Falei, e aí, como é que é, tal? E você é da onde? Você mora em que lugar aqui? Você é de São Paulo? Você é da onde? E tal. E eu percebi que ele não esperava essa reação minha. Ele não esperava essa... Porque o debate, tipo assim, o cara já chega sisudo, né? Ele já chega, né, olhando assim, de cima para baixo, dá aquela medida, aquela escaneada assim. Mas não, eu cumprimentei normal, conversei normal, falamos de assuntos descontraídos, eu tentei descontrair isso antes do debate, né? Perguntei se porque eu era do candomblé, eu era de centro espírita, então eu perguntei se as coisas ainda funcionavam como na minha época, fiz algumas perguntas que, ainda é assim que funciona, tal, algumas eram, outras nem tanto, né? Enfim, rimos, nos identificamos e tal, até que começou o debate. Quando começou o debate, fui educado, mas consistente, defendi a visão do Evangelho, né? Eu não ataquei pessoalmente nenhum deles, muito embora de vez em quando eu receba e-mails de candomblecistas que se sentiram ofendidos. Porque, por exemplo, estou lembrando agora de um debate na Folha de São Paulo, lá pelas tantas, o cara falou assim, mas ele estava todo paramentado, né, com as roupas, com as correntes de guias e tal. E aí ele falou assim, mas eu me sinto, não é perseguido, ele usou outra palavra lá mais leve, mas ele se sentia, me falta aqui uma palavra para falar, discriminado, obrigado, discriminado, porque, por exemplo, quando eu chego no metrô, aí fica todo mundo me olhando, eu dei uma olhada para ele e ri, falei, mas você queria o quê? Você com essa roupa aí, essa roupa não é daqui, meu filho, isso aí é da África, não é? Então, você chega todo com essa roupa aí e não quer que ninguém fique olhando você, quer dizer, não pode nem olhar, aí você já quer demais. Aí de vez em quando eu recebo então e-mails, você é muito, você fica discriminando, você e tal, porque eu fui contundente, às vezes eu fui duro, algumas vezes, mas ficou claro que a minha dureza ou a minha contundência não era contra a pessoa que estava na minha frente, mas era contra a doutrina que essa pessoa representava. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então, voltando no que eu estava dizendo, é quase engraçado quando nós encontramos na fé pessoas que querem moralizar a graça de Deus. Tipo assim, tem gente que não acha justo que Deus salve alguns tipos de pessoas. Que são crentes, eles são crentes, mas por exemplo, tem crente que tem problemas para admitir o perdão de Deus em alguns casos. Né? Mas como assim Deus perdoa? Deus perdoa do nada, tipo, Deus vai lá e fala assim, está perdoado. Aí você diz assim, o perdão é isso aí. Deus, né, o Filho de Deus morreu na cruz, e agora o cara, se ele crê, ele está perdoado. Mas, peraí, pastor, mas não seria justo Deus perdoar um assassino assim? Não seria justo Deus perdoar um cara que fez tudo isso assim, do nada Deus fala assim, está perdoado. Mas eles se esquecem que no Novo Testamento, na leitura de Jesus, o assassinato ganha novas cores, por exemplo. Então, vou falando do assassinato, não é justo Deus perdoar um assassino assim, mas no Novo Testamento o assassinato ganha novas cores, uma nova leitura a partir de Jesus. Porque Jesus disse assim, olha, se vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, mas se você odeia o seu irmão, você é assassino. A diferença entre o assassino que está preso lá no presídio de Hortolândia e você é que ele teve coragem e vontade e oportunidade, aproveitou a oportunidade, foi lá e deu o tiro. Agora você não teve coragem. Você talvez não teve ainda a chance, a oportunidade. Mas não tem diferença entre você que odeia e o outro que está preso na leitura de Jesus.
Então, na leitura de Jesus, pastor, mas esse adúltero, esse cara já aprontou 10 vezes, essa mulher já aprontou tantas vezes, como assim que Deus perdoa e tal? Então, mas é que na leitura do Evangelho, você não precisa ter um caso com outra mulher, ir para um motel com outra mulher que não é a tua, outro marido que não é o teu, para você ser um adúltero ou adúltera. O pensamento impuro já faz de você isso. Mas pastor, então desse jeito, quem é que escapa do pecado? A resposta é fácil: ninguém. Quem é que escapa do pecado? Ninguém. E é por isso que todos nós precisamos de um Salvador. Não é só um bom advogado, é um Salvador. Não é só alguém que lute as nossas lutas, é um Salvador. Não é só alguém que goste da gente, é um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Para muitos, o texto que nós lemos, Hebreus capítulo 11, especialmente o versículo de número 31, é um escândalo. Porque se a gente parar para olhar, o texto vem numa cadência que começa no versículo 1, falando da fé. Isso aqui a gente chama de galeria dos heróis da fé. No versículo 5, Enoque. Meu Deus, começa com Enoque, o primeiro assassinado. Filho de Deus, filho de Adão. Pela fé, Enoque. Versículo 7, pela fé, Noé, o cara que fez a arca. No versículo 8, pela fé, Abraão, o pai na fé. E aí vem numa cadência, no versículo 11, pela fé, a Sara. No versículo 20, pela fé, Isaac. No 23, pela fé, Moisés. Aí do nada, pá, pela fé, Raabe, a meretriz. A prostituta. Então, o texto vem falando sobre fé numa cadência tão santa. Você entende isso? Tão, sabe, tão rebuscada, escolhendo pessoas a dedo. Falando de Abraão, de Noé, de Abel, desse pessoal santo da Bíblia. Desse pessoal escolhido. E do nada, pá, uma prostituta. O texto grego ali, a palavra grega ali é a palavra pornê. Que daí vem pornografia, daí vem, enfim. Uma prostituta. Quer dizer, numa lista tão seleta, que vem, começa com Abel, Abraão, esse pessoal aí da santidade, da fé, num clube tão distinto, um grupo tão especial, e do nada uma prostituta. Isso aí não ofusca o brilho do grupo? Isso aí não ofusca o brilho do grupo? Bom, eu queria deixar 3 pontos para a gente pensar nesse texto. Primeiro, a graça de Deus é para qualquer um. A graça de Deus salva qualquer um. Pastor, mas não é chato falar assim, ó? É para qualquer um, porque fica parecendo que é para qualquer um. É para qualquer um mesmo. A graça de Deus é para qualquer um. O maior pecador, o pior de todos. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa que é libertadora. A graça de Deus não tem critérios para salvar. A graça de Deus é um escândalo. Porque Deus salva qualquer um. Na graça, na cruz. Deus está chamando, Deus está convocando, Deus está oferecendo a salvação. E essa oferta serve para qualquer um. Pastor, eu não concordo com o senhor. Ah, não, pensa no pior pecador. Pensou? Não, pensa no pior, multiplica. Agora, pega esse cara e multiplica por 2, depois por 10, depois por 70, depois por 70 vezes 7, depois por 1000, depois tal, multiplicou, piorou, depois multiplicou de novo, depois piorou de novo. A graça de Deus é para ele. A graça de Deus é para esse cara aí. A graça de Deus é para todos os perdidos. O grito na cruz é para todos os homens. É para todos os homens. Algumas pessoas se arriscam a dizer que Jesus não morreu por todos. Né? Então, especialmente o calvinismo,
Muito embora, deixa eu contar uma dica para quem está encantado pelo calvinismo aí. Muito embora o João Calvino não defendesse essa ideia pessoalmente, tá? O João Calvino pessoalmente, no estudo texto por texto de Gálatas, ele diz claramente que Jesus morreu por todos. Isso o João Calvino. Mas um discípulo de João Calvino, chamado Teodoro Beza, que depois da morte de Calvino, ele vai sintetizando os ensinos e tal, ele apresenta a ideia do que a gente chama de expiação limitada. De expiação limitada. Ou seja, que Jesus, na cabeça dele, morreu por todos, mas todos não são todos. Entendeu? Jesus não morreu por todos, mas o todos que está escrito na Bíblia são os eleitos. Pastor, mas a Bíblia quando diz que é por todos, fala eleitos? Não. Fala todos mesmo. Todos é todos, né? Então, eles acreditam que Jesus não morreu por todos, mas apenas por um grupo de eleitos. Eu não quero teologar aqui, usar para... Não é isso. Mas a Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo 11, da seguinte forma: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Tá certo? Ah, pastor, mas o todos aí não é todos. Todos são os eleitos. Não consigo ver isso no texto. O texto só diz isso aí, que a graça de Deus se manifestou, oferecendo, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Alguns dizem que não acreditam que Jesus morreu por todos. Eu digo que depende, sabe? Se eu tiver com tempo, com cabeça, com paciência para discutir essas coisas, pastor, mas eu não acredito que Jesus morreu por todos. Aí eu digo, ele não morreu por todos mesmo não. Só pelos pecadores. Não morreu por todos, apenas pelos pecadores. Isso também está lá em Romanos capítulo 5. Deus enviou o seu Filho para morrer pelos pecadores. Se você é um pecador, Ele morreu por você. Se você é um pecador, a graça de Deus é para você. Se você é o pior de todos os pecadores, é para você, serve direitinho, vai funcionar, dá certo e está funcionando há 2000 anos. A graça de Deus salva qualquer um. Romanos capítulo 5, versículos de 6 até o 10, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu por todos? Não, pelos ímpios, pelos pecadores. Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, tendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A graça de Deus salva qualquer um. A graça de Deus alcança qualquer um. Jesus morreu por qualquer um. Jesus morreu na cruz para salvar a todos os homens. E todos os homens implicam em salvar qualquer um. 1 de Timóteo capítulo 1, versículo 15. Essa é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Eu vou tentar arrumar uma colocação que eu percebi que deixei alguns irmãos desconfortáveis, né? Eu disse assim: a graça de Deus não tem critérios. Mas tem, vai. Eu vou refazer essa fala. Quando eu disse a graça de Deus não tem critérios, vai. Tem um critério, ela só atende pecadores.
A graça de Deus atende pecadores. E não importa o grau, não importa a profundidade, não importa a frequência, não importa a distância. Deixa eu me lembrar quem foi, parece que foi o Moody, não sei. Eu estou indeciso entre o Moody e o Spurgeon, eu estava lendo os dois essa semana. Mas, eu acho que é o Spurgeon, ele estava dizendo o seguinte, que lá o apóstolo Pedro diz que os nossos pecados eram como as nuvens, e ele nos perdoou. Você já ficou olhando, quando a gente era moleque, ficava olhando as formas das nuvens, né? O que parece com o que e tal. Então tem nuvem que é grande, tem nuvem que é pequena, tem nuvem que é bonita, tem outra que não é tão bonita, tem nuvem que é escura, tem nuvem que é clara, tem nuvem que é alta, tem nuvem que é baixa. É isso aí. O nosso pecado era isso aí. Tem uns que são escuros, outros são claros, outros são grandes, outros são densos, outros são intensos, outros são pequenos, outros são... Não importa. A graça de Deus tem um critério. Ela salva pecadores. Não importa o grau, não importa a profundidade, não importa a... Pastor, mas o senhor não tem noção do que fulano fez. Certo. E você não tem noção do poder do sangue de Jesus Cristo para salvar pessoas como esse fulano que você está dizendo. Então a graça de Deus é o grito de Deus chamando ovelhas perdidas. É o grito de Deus chamando ovelhas perdidas. É por isso que o texto, quinta-feira passada, aliás, ontem na igreja de Sumaré, eu falei sobre o Lucas 15, de novo. Quinta-feira aqui na igreja, falei sobre Lucas 15, de novo. O texto das 3 historinhas de Jesus. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Aí fizemos uma conta aqui quinta-feira. O pastor tinha 100 ovelhas. Perdeu uma só, que é 1%. Representa 1%. O cara tem 100, perdeu uma, é 1%. Ele largou tudo e foi em busca. A mulher tinha 10 moedas, e as moedas nem eram de grande valor. Ela perdeu uma, representa 10%, foi buscar. Mas o pai tinha 2 filhos. Perdeu um, que é 50%. E o que vale mais? Um filho, uma moeda ou uma ovelha? É um filho. Mas por que o pai não foi buscar? O pai não foi buscar porque o filho sabia o caminho. E o pai não foi buscar, o pai ficou na casa, esse menino sabe voltar. A graça de Deus, para o perdido, vai buscar. Porque a ovelha estava perdida, não sabia voltar. A moeda, preguei sobre isso ontem lá em Sumaré, nem a moeda não tem sentimento, ela nem sabe que ela está perdida. Você já foi evangelizar alguém e a pessoa nem sabia que estava perdida? Já foi falar da graça para alguém, o cara falou, não, ninguém me avisou que eu estou perdido, não, estou bem, nunca matei ninguém, nunca roubei, e não sei o que. Já vieram com essa conversa para você? Pois é uma situação de perdido. É uma situação de perdido. E o que Deus faz àquelas pessoas que estão perdidas e que não sabem que estão perdidos ou que não sabem voltar para casa? Ele busca. Deus busca perdidos. E é por isso que o texto que nós estamos lendo, na carta aos Hebreus, vem numa cadência, Abraão, Noé, Abel, esses caras, e de repente, uma prostituta. Aí você para e fala assim, pastor, isso aqui não é um erro, não? O que uma prostituta está fazendo aí no meio? Uma meretriz, o que ela não está fazendo aí no meio? Na verdade, irmãos, nós conhecemos essas pessoas santas, tipo Abraão, Moisés, como elas são por conta da Bíblia, mas elas nem sempre foram assim. Não, elas nem sempre foram assim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, ou posso tentar já entrar nesse assunto agora, eu vou correr contra o relógio hoje, para variar um pouco. Mas, na verdade, Abraão, Isaac, sabe, esse pessoal da Bíblia aí citado, Moisés, não, eles nem sempre foram tudo isso.
Não é só Raabe que tem um passado vergonhoso. Porque Raabe, o passado dela é da prostituição. É vergonhoso. É vergonhoso. Mas não é só Raabe que tem um passado vergonhoso. No versículo 23, fala de Moisés. Pela fé, Moisés, logo ao nascer e tal, ele vai falar que o Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus, no versículo 25 e tal. Quer dizer, um altruísmo é conferido ali a Moisés e tal. Só que presta atenção, o Moisés cometeu um assassinato. Não apenas, um assassinato duplamente qualificado. Por quê, pastor? Por motivo torpe e com ocultação de cadáver. O Moisés mata o cara por um motivo que não tem nada a ver com ele, a briga não é com ele, e ele matou o homem e depois escondeu o corpo. Isso aí dá um homicídio duplamente qualificado. Isso aí é um crime inafiançável. É um crime sem fiança, é um crime hediondo. Então as pessoas são santas aqui na Bíblia, mas não é bem assim. Não é bem assim. O Moisés é um assassino, Moisés é um criminoso. Raabe, por exemplo, nunca tinha matado ninguém. Raabe nunca matou ninguém. Mas o Moisés, já. Não é interessante esse viés da graça que eu estou tentando compartilhar com você? O cara que Deus escolheu para levar, para apresentar os 10 mandamentos, e entre os 10 mandamentos está lá, não matarás. O homem que Deus escolheu para revelar o não matarás, já tinha matado um homem. Já havia matado alguém, e escondido o corpo. E era um foragido da justiça. Pensa nisso. E a graça de Deus alcançou esse assassino chamado Moisés. Quem quiser ver isso aí, Êxodo capítulo 2, versículo 12. Ele matando o cara, escondendo o corpo e depois fugindo do local, fugindo do flagrante. Então, se você já matou alguém, eu sei que aqui na igreja tem uns 3 que já mataram, gente. Então, se você já matou alguém, deixa eu dizer uma coisa para você. A graça de Deus te alcança. Porque a graça de Deus é para qualquer um. Inclusive para você. A graça de Deus alcançou o assassino Moisés. A graça de... Ah, pastor, mas o senhor está falando aí de Moisés, mas, por exemplo, é isso só, né? Não. E Abraão, que mentiu? É um mentiroso. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E lá no capítulo 12, versículo 13 do Gênesis, o Abraão combina uma mentira. Engendra com a sua esposa uma mentira. Ah, pastor, mas não é uma mentira, é uma meia verdade. Uma meia verdade é meia mentira. E uma meia mentira é uma mentira inteira. A graça de Deus alcançou o mentiroso Abraão. Quem aqui nunca contou uma mentira, levanta a mão. Pastor, mas acaba por aí, né? O Abraão com a mentira, o Moisés com esse assassinato aí, duplamente qualificado. Eu nunca tinha pensado nisso aí e tal. Terminou? Não, meu filho, vamos falar de Noé. O Noé é um bêbado. Encheu a cara, ficou pelado. Perdeu a noção. Sabe quando o bêbado bebe tanto que perde a noção? Quem já teve um bêbado sem noção na família? Não levanta a mão, não vai. Porque eu ia perguntar a outra. A outra era assim, quem já foi um bêbado sem noção? Tem alguém aqui que já foi um bêbado sem noção? Pois é, cara. Você, Luciano. Eu não esperava disso aí. Não combina, é ridículo isso aí. O que vocês acham do Luciano bêbado? Se você, talvez você entrou aqui e você é um bêbado, cara. Você não consegue largar a pinga. Você treme se você ficar sem beber. Você quer mudar de vida, você quer mudar de jeito. Você quer mudar, você quer ser uma pessoa diferente. Você pensa no futuro, você quer ter filho, você quer casar. Você quer ter uma casa, um lar, um endereço que seja seu. E você diz assim, pastor, não dá, porque no meu caso eu não consigo largar a pinga, a cerveja, sei lá mais o quê.
Eu digo para você, a graça de Deus alcançou um bêbado chamado Noé. E se você quiser ver isso, leia Gênesis 9:21. E a graça de Deus também pode alcançar você, porque Deus salva qualquer um. Tem outros na lista dos heróis. Rabo está no versículo 31, não está? Olha o 32. Pela fé, não. E o que mais direi? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, quem mais? Samuel, né? Os profetas e tal. Cara, a graça de Deus alcançou Davi. O Davi é um adúltero. Adúltero. Não apenas. Ele adulterou, ele escondeu, ele racionalizou, ele matou o marido da mulher. Não é adultério que o cara foi lá e foi um caso e nada mais. Vai ter uma música que fala isso, né? Um caso, sei lá, apenas e nada mais, sei lá. Não é isso não. Ele se envolveu. Ele matou o cara. Ah, pastor, mas não dá para provar que ele foi lá e matou. Não, mas ele é o autor intelectual do homicídio. Isso conta. Isso conta. Ele fez um esquema para o cara morrer. E a graça de Deus alcançou um adúltero chamado Davi. Quer passar limpo? A graça de Deus alcançou um assassino chamado Moisés. A graça de Deus alcançou um mentiroso chamado Abraão. A graça de Deus alcançou um bêbado chamado Noé. A graça de Deus alcançou um adúltero chamado Davi. Dá para piorar essa lista. A graça de Deus, versículo 31, faltaria tempo, não sei para falar, não sei quem, Jefité. A graça de Deus alcançou um filicida, chamado Jefité. Filicida é aquele que mata o próprio filho. Maiores informações em Juízes capítulo 11. O cara matou a menina, que era sua filha. Ela era mocinha, talvez 12 anos, 13, eu não sei. A graça de Deus alcançou um desviado chamado Sansão. O cara não podia ver uma mulher que ia para cima. Uma vez, o Sansão estava dentro de um bordel. E os inimigos cercaram o bordel. E ele ainda estava forte, arrancou a porta do lugar, da porta da cidade. Eu não lembro que cidade era. Deixa eu me lembrar, que daqui a pouco, se brincar que eu lembro. Não lembro, foi muito tempo que eu não leio esse texto. Mas ele arrancou o portão da cidade, subiu o morro acima. O portão pesava mais ou menos uns 20 automóveis. E ele saiu levantando com o portão, com tudo tal. E Deus teve misericórdia dele no último momento. Quando ele perdeu os olhos de Sansão não foram furados, foram arrancados. Não é que alguém foi lá com agulha e furou para ele ficar cego. Arrancaram os olhos do cara. E no capítulo 16, eu não sei o versículo, talvez na minha cabeça aqui seja o versículo 28, por ali. Ele faz uma oração e diz: Senhor, me dá forças de novo, só mais essa vez. Me enche do teu espírito de novo. E a Bíblia diz que Deus encheu. E a Bíblia diz que Deus... Pastor, como o senhor sabe que o Sansão foi salvo? Ora, meu Deus, ele está aqui na galeria dos heróis da fé. Essa turma aqui é de salvos. A graça de Deus alcançou o desviado, alcançou o assassino, alcançou o bêbado, alcançou a prostituta, alcançou... Irmãos, Jesus Cristo morreu pelos pecadores. A graça de Deus é o grito de Deus aos pecadores, dizendo que existe um outro jeito de ser gente. E Deus, na graça, está salvando qualquer um. A graça de... Entende quando eu digo que não tem critérios? Ou que o único critério é, tem que ser um pecador. Se você é um pecador, a graça de Deus é para você. Mas eu menti, mas eu enrolei, mas eu não paguei, mas eu não voltei lá, mas eu não sou... Primeiro, Ele chama você para a salvação. Depois, os outros passos, você vai aprendendo a ser gente, do jeito de Deus, a partir do day after desse encontro de salvação com Jesus. Amém, irmãos? Segundo, a graça de Deus não nos deixa viver como qualquer um.
Primeiro, a graça de Deus salva qualquer um. Segundo, a graça de Deus não nos deixa viver como qualquer um. Que a graça de Deus salva qualquer um é um fato bíblico. Isso é um fato. Se alguém discordar, pastor, eu fui falar para o meu irmão lá que ele não veio no culto, eu fui falar que Deus salva qualquer um. Eu não acredito, eu não aceito. O que eu faço? Conta teu testemunho. Vê se você não é qualquer um. Eu sou qualquer um desse tipo aí. Conta teu testemunho. A hora que você contar, fala, você crê que Deus me salvou, que eu mudei de vida? Creio. Então ele salva qualquer um. Pastor, como eu posso ver que Deus salva qualquer um? Salvou você? Deus salvou você? Se Deus salvou você e salvou a mim, quer dizer que Ele salva qualquer um. Porque depois de ter salvado um cara como eu, alguém como você, Ele salva qualquer um. Deus não deixa um salvo viver como ele vivia antes. Esse é o segundo ponto. Deus salva qualquer um, mas não deixa que esse salvo viva como o mundo vive. Porque o encontro com Deus é transformador. O encontro com Deus é transformador. Tem gente que está aqui, hoje está menos gente, talvez o frio, sei lá o quê, mas que congrega aqui, mas que não teve um encontro com Deus, teve um encontro com uma igreja. Tem gente que tem um encontro com uma igreja, com uma religião, com uma fé, com uma doutrina, com uma possibilidade diferente de vida. Fala, que interessante o jeito que ele cria a família, o jeito que ele cria os filhos. Por que você faz isso? Não, porque na Bíblia... Como assim na Bíblia? Onde que você achou isso aí? Ah, na igreja, onde eu congrego numa igreja, a gente fala da Bíblia. Onde que é essa igreja? Ah, eu vou também. Aí a pessoa vem e tem um encontro com uma doutrina. A pessoa vem e tem um encontro com um pastor. Vem e tem um encontro com uma fé. Tem um encontro com uma igreja. E aí elas podem até mudar o jeito de entender uma outra coisa. Um encontro com uma doutrina. Mas quando elas encontram Deus de verdade, os joelhos se dobram. A língua confessa. Existe um dobrar de joelhos. Existe uma entrega voluntária. Por exemplo, eu estou falando da Raabe. Os espias foram até Jericó para espiar a terra. Vocês lembram do caso, né? Bom, vamos lá. Livro de Josué, capítulo 2. Coloca aí na Bíblia, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 2, e deixa aberto aí em Josué, capítulo 2. Diz assim o texto. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai, observai a terra de Jericó. Então foram, entraram na casa de uma prostituta cujo nome era Raabe e passaram ali a noite. Outra versão, pousaram ali, depende. Deu-se a notícia ao rei de Jericó: vê, esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Bom, o que acontece? Josué atravessou o Jordão, ainda não tinha atravessado, na verdade. Ele está do lado do Jordão, onde é hoje a Jordânia. Quem gosta de geografia, ele está ali onde é a Jordânia. Do lado do mar, do lado do Rio Jordão, mas do lado da Jordânia e não da... Do outro lado é a Terra Prometida, por exemplo. Então, ele manda espias que atravessem o rio e aí vão lá ver a tal da Terra Prometida, se é daquele jeito que funciona mesmo. No passado, o próprio Josué tinha sido um espia. O próprio Josué tinha sido ele com mais 11, tinha ido espiar a terra. E ele pegou essa ideia de Moisés, disse assim: manda 2, bora espiar essa terra para ver se tudo que Deus falou é aquilo que está funcionando. Os 2 espias vão, imagina, 2 espias disfarçados, chegando em Jericó. Eles descobrem que lá em Jericó tem uma mulher da vida, que atende em casa. Ela não trabalha num prostíbulo, ela atende em casa.
E aí ele disse, se a gente vai para lá, ninguém levanta suspeita. Porque a gente não vai pecar, a gente não vai cair com ela, não vai fazer nada, mas quem olhar, acha que a gente está lá no atendimento, ela está atendendo a gente como prostituta. A gente está usando os serviços dela. Essa foi a ideia do cara. Então eles entram em Jericó e vão até a casa de Raabe. E quando o zum começa, chega no ouvido do rei e fala, o seguinte, 2 filhos de Israel chegaram aí, estão lá na Raabe, lá está o pau quebrando. Aí o rei manda chamar Raabe. Bom, o texto vocês conhecem. E a passagem daqueles 2 espias, que se comportaram de forma exemplar, eles não tiveram sexo com ela, por exemplo. Eles não foram atrás do serviço dela de prostituta, não. De alguma forma, eu não sei explicar como. Não, eu sei explicar, mas eu não sei. Eu sei para mim, não sei falar, porque é isso que aconteceu com a gente também. De alguma forma, a Raabe foi tocada pela graça quando conheceu esses homens. Tocada por Deus ao conhecer esses homens. Raabe viu que tem um outro jeito de ser gente a partir do momento que ela conheceu esses caras. E aí, a Raabe faz aquilo que eu estou chamando aqui de conversão. O joelho se dobra, a língua confessa. Isso não precisa ser exatamente literal. No caso de Raabe, a confissão foi literal. Se você ler o versículo de número 8, diz assim: antes que os espias se deitassem, ela estava dando pouso para esses caras. Antes que os espias se deitassem, ela subiu no eirado para ter com eles e disse, presta atenção no que Raabe vai dizer. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o vosso pavor caiu sobre nós e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais vocês destruíram. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu, e Deus embaixo na terra. Ela confessa. Existe uma confissão aqui. Uma pessoa que foi tocada pela graça dobra os joelhos. Uma pessoa que foi alcançada pela fé se rende completamente. Uma pessoa que foi alcançada entrega tudo. Entrega tudo. Quando a graça de Deus alcança, a pessoa larga a arma, larga o escudo, larga tudo que tinha escondido, abaixa as mãos e vem até Deus de mãos abaixadas. E vem até Deus de mãos abaixadas, sem armas, sem subterfúgios, sem defesas, sem desculpas. Ela entrega tudo. A Raabe entregou tudo. E lá pelas tantas ela diz, eu confesso que não há Deus aqui na terra e nem nos céus como o seu Deus. Eu recebo esse Deus. Para uma prostituta parar de fazer programa, pensa se isso não mexe na estrutura financeira da mulher. Ela não tem marido, ela é prostituta. Quem é que banca essa mulher amanhã? E quando acabar o dinheiro, ela vai viver do quê? A conversão bíblica é aquela que mexe na nossa estrutura. É aquela que altera os nossos valores. Mateus 13:44 é uma das parábolas de um versículo só. Em Mateus 13 tem umas 3 parábolas de um versículo só. E uma delas é o 44. O reino dos céus é semelhante a um homem que, eu não lembro o texto, que busca boas pérolas, né? Um homem que encontrou, deixa eu achar aqui o versículo. Mateus 13. Pronto.
texto, mais um minutinho, está aqui. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. E achando-o um homem, escondeu-o de novo. E então, em sua alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Sabe o que ele está dizendo? O reino de Deus é um cara que achou um tesouro tão valoroso, tão valioso, que isso mexeu na estrutura da família dele. Ele vendeu a casa, ele vendeu a geladeira, ele vendeu o carro, ele vendeu a bicicleta, ele vendeu tudo para adquirir aquele campo, para adquirir aquele tesouro escondido. A conversão, irmãos, muda o jeito que a gente vive. Muda o jeito que a gente vive. Se você está sendo tocado pela graça, não por essa palavra só, mas pela graça, você está mais interessado pela fé, você está mais interessado pelo Evangelho, você está mais interessado por Jesus, como antes. Eu vou dizer uma coisa para você, esse negócio vai mudar a tua vida, vai mudar teu jeito de ser gente, isso muda nosso jeito de conversar com as pessoas. A graça de Deus muda o jeito que a gente se relaciona. A graça de Deus muda o jeito que a gente ama. A graça de Deus muda o jeito que a gente resolve problemas. A graça de Deus muda o jeito que a gente administra nosso dinheiro. Muda o jeito que a gente discute um relacionamento. A graça de Deus muda o jeito que a gente vive, muda tudo. Muda. É uma pessoa antes e outra pessoa depois. Raabe era uma mulher antes daqueles dois homens chegar. E ela é outra mulher depois daqueles homens. Depois de ter conhecido aqueles homens, ela mudou. E se você não mudou ainda, é porque você não se converteu. Se você não mudou ainda, é porque você não se converteu. Você ainda não caiu de joelhos. Você teve um encontro com uma religião só. Mas ainda não se converteu, ainda não chorou, ainda não confessou, ainda não abriu os braços, ainda não abaixou as mãos, ainda não largou as armas, ainda não disse as palavras que Raabe disse. Ainda falta uma confissão. Você já fez a sua? Porque Raabe fez. Ela conheceu a graça de Deus mesmo sendo uma prostituta. Mas ela mudou radicalmente de vida. A graça é para qualquer um. Mas a graça não te deixa viver de qualquer jeito. Ela alcança você sendo qualquer um. Mas depois você não vai viver de qualquer maneira. Pastor, e Raabe, mudou de vida? Mudou. Mas o senhor tem provas? Tem. Ela casou, por exemplo. Casou. Onde que aparece isso? Em Mateus. O que tem a ver Mateus? Vai, abre aí, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 5. Num versículo só a gente vai falar da vida da Raabe inteirinha, quer ver? Salmão gerou de Raabe a Boaz. Espera aí. Raabe abandonou a prostituição. Casou-se com um cara chamado? Salmão. Nossa, pastor, que nome feio. Ué, e Raabe é bonito? É assim que funciona lá os nomes, pessoal. Os nomes lá funcionam assim. Essa mulher casou com um cara chamado Salmão. E foi mãe. Pensa nessa vitória. Pensa se não é uma vitória. Ser mãe. Depois desse passado escuro. Depois desse passado feio. Ela se casou com Salmão e foi mãe. E sabe de quem ela foi mãe? Está no 5. De quem? De Boaz. Deixa o 5 aí. Pastor, mas o que tem isso a ver? Bom, o Boaz é o cara que casou com a Ruth. Lembra da Ruth e Noemi? A Noemi é uma sogra e tal. O Boaz é o cara, é o remidor da Ruth. A Raabe é mãe do Boaz. Então, ela sendo mãe de Boaz, o Boaz casou com a Ruth. A Raabe é sogra da Ruth na Bíblia. A Ruth, ela tinha uma sogra que chamava Noemi.
E ela deixa de ser sogra, porque ela agora tem outro marido, a Ruth agora tem outro marido, e agora ela tem uma nova sogra. Quem é a sogra da Ruth agora? A Raabe. Pastor, mas, tudo bem, legal. Eu não tinha pensado assim. Verdade, a Raabe se torna sogra da Ruth, um personagem bíblico. Aliás, tem um livro na Bíblia que é esse nome aí, essa mulher aí. A Raabe é sogra da dona do livro lá da Bíblia. Tem 66 livros, não tem? Na Bíblia? Um é Ruth. E a Ruth é a nora de Raabe. Vai mais além esse negócio. A nora de Raabe, Ruth, teve um filho chamado Obed. Um filho chamado Obed. Quer dizer, ela é avó de Obed. Sabe quem é Obed? O pai do Jessé. Sabe quem é o Jessé? O pai do Davi. Ou seja, ela é sogra da Ruth, vó do Obed, bisavó do Jessé e tataravó de Davi. Sabe quem é Davi? O maior rei de Israel. Sabe quem é Davi? Um tipo de Cristo. Na tipologia bíblica, o Davi representa Jesus em algumas vezes. Na cruz, Jesus fala uma frase de Davi. Sempre, Jesus é representado como filho de Davi. Aliás, Jesus é da linhagem, eu estou falando agora da parte biológica mesmo, consanguínea. Ele é da linhagem de Davi, ou seja, ele tem sangue da Raabe. Jesus Cristo, nosso Salvador, tem sangue da Raabe na veia. A graça de Deus muda pessoas. A graça de Deus muda destinos. A graça de Deus altera futuros. Você entende isso? Eu vou encerrar. Eu não quero passar do horário. Eu não vou ler o terceiro ponto. Eu vou encerrar aqui. Eu creio que ficou muito claro para mim e para você duas coisas, pelo menos hoje. Primeiro, a graça de Deus salva qualquer um. Segundo, a graça de Deus não deixa o salvo de qualquer jeito. Que Deus abençoe você e sua vida em nome de Jesus.